Permita-me só. Eu, quando falava de Norberto Garcia enquanto muito bom político a nível nacional, é porque Norberto Garcia nunca poderia tirar-se contra os mais velhos. Portanto, eu penso que os políticos devem ter a responsabilidade acrescida, mas como é um tema que vamos falar mais para frente, eu continuo a dizer que Norberto Garcia, de facto, é dos melhores políticos que nós temos em Angola. Boa noite, Angola, boa noite, telespectador, e um grande abraço a todos os internautas. Sabe-se, Assembleia, que estou nas últimas semanas a andar de táxi privado e temos recebido muito amor e carinho, e aproveito aqui estender os colegas deste cadeirão. Muito bem. Sousa Jamba está por Angola. Bem-vindo, companheiro, mais uma vez. Boa noite, Assembleia, boa noite aos os colegas aqui. Eu vivo na Zâmbia, depois de algum tempo na Europa, e tenho seguido o programa, e é uma honra estar aqui. Estou aqui de passagem, estou em Luanda, depois vou para o Planalto e o leste de Angola, e depois regresso para a Zâmbia, mas isto nos anima, quer dizer, nós que estamos na diáspora sempre seguimos o debate à volta dos acontecimentos aqui. Muito bem, mais uma vez seja bem-vindo. E vamos começar com a nossa primeira temática, portanto a análise, a volta do primeiro tema. Mais de 500 perfis humanos foram localizados numa vala comum no cemitério do 14 em Luanda, no âmbito das investigações sobre os acontecimentos de 27 de maio de 1977. Portanto, anunciou na última sexta-feira o Ministro da Justiça. Márcio Lopes, o Ministro da Justiça e também dos Direitos Humanos e coordenador da Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos, disse à televisão pública de Angola que a localização da vala comum resultou de 5 anos de buscas e pesquisas com recurso a diversos equipamentos tecnológicos. Começo por si, Dr. Carlos Cabaça. Muitos acreditam que destes restos mortais eventualmente estejam também aquelas figuras que marcaram o contexto da Revolução, sobretudo do ponto de vista cultural. Estamos a falar de David Zé, estamos ainda a falar de outros grandes nomes da música angolana. Assembleia, permita-me só aqui uma nota prévia para endereçar as famílias da nossa irmã zungueira que foi morta a tiro em Viana, mais uma morte, e também apelar aos nossos órgãos de justiça, sobretudo o Ministério Público, no sentido de se mover um expediente criminal contra o cidadão que atirou para aquela nossa irmã, que saía de casa para procurar o sustento dos seus filhos. Infelizmente acabou por perder a vida. Permita-me também dizer que ninguém nasce com o sonho de ser zungueiro. Se torna zungueira naturalmente porque alguma coisa em sede de governação tem estado a falhar. E o exagero por parte dos fiscais tem de acabar. Não podemos permitir com que as nossas irmãs, que também são irmãs dos fiscais, tanto sejam constantemente agredidas, e como se não bastasse, é mais grave até mesmo a morte dessa nossa concidadã. Era esse o meu ponto prévio. Muito bem. Agora, posto isso, com relação a 27 de maio, ainda há muita água por passar por debaixo da ponte, na medida em que não há uma história apurada, não há uma história verdadeira, tanto em bom rigor, que nos permita fazer análises consentâneas, por um lado. Por outro lado, é necessário também respeitar a inteligência dos cidadãos. Repare, há quantos anos houve o 27 de maio? Que só agora é que localizou-se essa vala, né? Vala comum. Essa vala comum. 27 de maio aconteceu há muitos anos. Estamos a falar... Em 49 anos, 49 anos. Foi em 1977. Certo, há muito tempo. Eu acho que aqui alguma coisa está a falhar. Mais do que isso,
o momento não é propício para esse tipo de notícias, Assembleia. Nós estamos à porta da pré-campanha e daqui a bocado estaremos na campanha eleitoral e essas informações que, por um lado, vai animar as famílias que perderam os seus entes queridos por via do 27 de maio, mas por outro lado vai criar aqui alguma crispação em sede política. São essas primeiras notas, lá mais para frente podemos desenvolver. Sim, mas quando faz esta questão, portanto, quando faz este seu lançamento, por que é que manifesta preocupação com esta informação? Faz esta colagem com um processo eleitoral? Considera haver algum aproveitamento disso, será? Por essa altura não há ainda elementos bastante para dizer que é um aproveitamento. Mas em função do momento político, repara-se, Assembleia, nós estamos a falar no momento em que os partidos vão se redesenhando no sentido de avançar para o pleito eleitoral de 2027. Desde logo o MPLA vai se desdobrando, tanto lá mais para frente vamos falar sobre as candidaturas do MPLA, o Partido Unido também vai se desdobrando e outros partidos vão se desdobrando no sentido de redesenharem as suas agendas para, com isso, avançarem então no pleito eleitoral de 2027. E essas notícias com relação ao 27 de maio, embora é verdade que nós cidadãos cobramos a todo instante que o Estado angolano venha contar a verdadeira história do 27 de maio. Estamos a falar do número desenfreado de cidadãos que perderam as suas vidas ao nível do 27 de maio. E até aqui ainda não há consenso, não é, em relação às mortes? Não há consenso porque não nos estão a contar tanto a verdadeira história, né? Tal como nos contaram a história do pioneiro Ngangula, quando nós éramos pequeninos, nós estudamos aqueles livros de língua portuguesa e outros que nos contavam a história do pioneiro Ngangula e fomos descobrir que o pioneiro Ngangula foi fazer prova no domingo, né? Portanto, são essas notas que lá mais para frente poderemos desenvolver. Né? Muito bem. Muito bem. Sousa Jamba, a sua opinião em relação a esta informação? E muitos acreditam que, eventualmente, dentre estes restos mortais, pode-se encontrar David Zé, Urbano de Castro e também Artur Nunes. Eu tinha 10 anos quando isto aconteceu. Estávamos na Zâmbia e lembro-me que uma irmã já falecida veio, penso no ano 80, 81, veio para a Zâmbia e a minha irmã, as duas irmãs, quando conversavam e perguntavam dos seus amigos, aquilo, mesmo na Zâmbia, tinham medo. Era, o fulano, parece que ela desapareceu com 27. O fulano também desapareceu. Quer dizer, era um tabu, as pessoas tinham medo. Depois houve o livro da Lara Possum, In the Name of the People. Mesmo a Lara foi criticada. Eu vivi muito tempo em Londres com o falecido João Van Dunen, que falava, não parava de falar disso. Ele foi preso por 3 anos na cadeia de Catete e quando o Reginaldo Silva, que foi preso, vinha para Londres, também era a conversa. E agora, o que é positivo, temos que lidar com esses demónios. Lidar com os demónios aqui, o que aconteceu aqui em Luanda, a tragédia, temos que saber. O Sassamela, não sei se sabe, eu escrevi o meu primeiro romance, Patriotas, foi bastante controverso, porque falava das falhas da UNITA, das mortes, queima das bruxas. Mas era importante trazer estas histórias. Sim, para evitar que o mesmo seja. A história tem que julgar as pessoas, os que fizeram aquilo. Só assim é que poderemos ter a capacidade de uma introspecção para evitar o mesmo no futuro. E um cuidado para evitar o mesmo. Eu acho isto muito positivo. Se o governo está a fazer isso por fins eleitorais, que assim seja, mas mesmo as famílias... Também tem este entendimento que haja um certo aproveitamento? Pode haver, mas no fim é algo que é positivo para todos. Há muitos demónios ali que temos.
E também para saber que, opa, todos cometemos um erro. Temos ali nódoas na nossa história que devem ser confrontadas e tem que haver aquele pudor de lidar com essas nódoas para evitar os mesmos erros no futuro. Muito bem, muito bem. Mário Aragão, a sua opinião também em relação a esta informação, ou esta notícia? Sim, Sassembele, primeiro temos de dizer que este é um grande programa que é Abraçar e Perdoar, criado pelo Executivo angolano, liderado pelo Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. E este 27 de maio, como disse muito bem o Sousa, Jamba e o Cabaça, era um assunto que pouco se falava, temia-se por falar. E o Presidente Lourenço teve a coragem de mexer neste pesadelo que os angolanos viviam. É preciso dizer, e aqui não concordo com os colegas, nem o Jamba, nem o Cabaça, quando falavam de que este é um processo que está a ser meramente instrumentalizado ou meramente político. Não. Não é porque o Abraçar e Perdoar não é um projeto de 2026, é um projeto já antigo. Se é um projeto antigo, naturalmente, embora estamos já na véspera das eleições, daqui a mais um ano, o projeto não pode parar porque vamos às eleições. O projeto deve continuar. Estamos a falar cerca de 500 pessoas que morreram neste 27 de maio. Sim. Neste 27 de maio, porque descobriu-se uma vala com mais exatamente 500 pessoas. Especula-se a 30 mil. 30 mil. Não, eu estou a falar aquilo que a comunicação social pública nos transmite. Porque aquilo que a comunicação pública nos transmite é esta vala de 500 pessoas supostamente encontradas. E é isso que nós devemos analisar. Portanto, o que nós devemos aqui pedir é que, naturalmente, o governo angolano deve entregar as ossadas a essas famílias. Foi um ato bárbaro que nós reprovamos e que nós não queremos que volte a acontecer daqui a 20, 30 anos. Se nós estamos numa fase em que o governo angolano diz abraçar e perdoar e que todas as forças políticas devem fazer parte desta comissão, lembra-se a Assembleia que a UNITA abandonou esta comissão. Não quero trazer aqui os motivos, porque só a UNITA que deve falar, mas eu entendo de que esta comissão, todos os partidos políticos, MPLA, UNITA e FNLA, esses três movimentos que muitos tiveram na descoberta de Angola, falo em 75, devem fazer parte desta comissão. Por quê? Porque nesta vala, eu fui vendo a comunicação a transmitir, não estão só militantes do MPLA, estão militantes da UNITA, militantes da FNLA, militantes ou membros da antiga DISA. Portanto, nós nessa altura não podemos fazer política para aqueles que foram os nossos antiqueridos. Devemos pedir ao governo angolano que traga uma comunicação assertiva e que de facto... Tem sido assertiva esta comunicação? Eu penso que sim, eu penso que tem sido assertiva, porque se não fosse assertiva, nós poderíamos ter várias reivindicações dos familiares que perderam seus antequeridos. Aliás, nós temos hoje fala-se da colheita do teste para que as famílias possam identificar rapidamente as ossadas. Portanto, nós não queremos mais ter 27 de maio nos próximos anos. E eu aqui apelo ao governo angolano a continuar, a abraçar e a perdoar. E chamo aqui a razão à UNITA, que deve voltar nesta comissão, porque a cadeira da UNITA está lá. Porque a UNITA também é um pioneiro nas descobertas de outras valas. Estamos a falar da vala do cemitério do 14, provavelmente temos que discutir também aqui no nosso Rangel, aqui onde era a sede da FNLA. Portanto, nós temos de falar a verdade. A morte foi uma certeza. O que nós não queremos é que tenhamos mais processo de género. Muito bem.